Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Mais uma live na nossa semana em comemoração a um mês de lançamento do nosso livro Animalidades. E a gente vai conversar essa semana com alguns dos autores. Ontem a gente conversou com o professor Jailson, com o professor Carlos Coelho. E hoje a gente vai conversar com as duas deusas ecofeministas, a Dani Rosendo e a Paola. Tô esperando elas chegarem aqui. Enquanto isso, vou apresentando um pouquinho para vocês desse livro. Vocês viram que tem versão impressa também? A gente divulgou bastante, né, o PDF, o download que está disponível no site da editora. Foi um livro financiado pela Fapeiro, que veio lá do norte do país, esse financiamento. E a gente consegue, quem quiser, né? Então tem acesso gratuito para todo mundo, né? Não precisa pagar para ter acesso ao livro. Justamente por isso essa ênfase que eu falei, né? Do livro ter sido financiado. Mas quem quiser comprar é possível. Basta entrar na mesma página lá do catálogo da editora FI, onde você baixa, faz o download, também pode encomendar a versão impressa. Que é linda, olha só. Tô apaixonada. E hoje a gente vai conversar então com a Dani e a Paola, que elas estão assim localizadas no nosso livro num lugar muito especial. Eu pensei esse livro, né? Chamei as pessoas, minha parte de organizadora foi dessa da curadoria, né? De chamar a minha rede de afetos, enfim. E aí eu imaginei três eixos, né? O subtítulo desse capítulo, desse livro é Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos. Então, justamente esses são os eixos, né, do livro. O primeiro é sobre fundamentação, o segundo é sobre aplicações e o terceiro é sobre desafios. Então, ontem a gente conversou bastante sobre os desafios e hoje a gente vai falar com elas que estão localizadas bem entre o fundamento e a aplicação, porque para elas teoria e prática é a mesma coisa, elas precisam sempre estar ligadas, né? Então, elas estão ali no final do capítulo 1, chamando essa atenção de que a gente precisa pensar sempre a teoria junto com a prática e pensando a educação de uma perspectiva ecofeminista. Então, ficou muito interessante a maneira como esse capítulo ficou no livro, assim, né? Primeiro veio a minha introdução, a minha entrevista com a Maria Clara. Aí tem o capítulo da Maria Clara, que é falando da teoria própria dela, a teoria dos fundamentos. Depois tem um capítulo super especial do Fábio, falando do conceito que ele desenvolveu, que é especismo estrutural. E aí vem, então, o capítulo das meninas, da Dani e da Paola, que é um capítulo maravilhoso, falando de educação, falando de uma perspectiva de Paulo Freire, a partir de uma perspectiva também ecofeminista. Então, vamos ouvir. A Paola chegou aqui também, vou convidá-las. Vou convidar primeiro uma, depois outra, tá? Vou convidar a Dani. Oi, amor! Oi, maravilhosa! Adorei esse amarelo, esse look colorido, que linda que tu tá! Obrigada. Obrigada. Esse sol dos últimos dias acho que deu uma iluminada. É verdade, é verdade. Dani, tu queres se apresentar? E aí, em seguida, eu chamo a Paola, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Então, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui. É uma alegria imensa, assim, imensa mesmo estar aqui com vocês essa noite. Está com Maria, quanto tempo que a gente não fazia uma live, né? Gente, faz muito tempo que eu não faço live. E como Na você verdade, eu tenho feito muito, só não contigo. Pois é, nossa, que bom. É, e com a Paola também, gente, esse trio, né, começando a fazer lives juntas, muito maravilhoso, muito bom. Mais uma experiência linda, fruto também desse livro, né, dessa obra que nos reuniu, mas continua reunindo, né?
Então, agradeço muito pelo convite, Maria, para essa live hoje, para falar desse capítulo, né? Falar da obra em geral e desse capítulo em especial, em particular, que tive a alegria e prazer mesmo de escrever junto com a Paola. Eu sou Daniela Rosendo, eu sou filósofa, educadora, ecofeminista e Paulo e eu nos conhecemos na universidade, mas como docentes, né, como professoras. Então, foi um encontro muito especial para mim, né, há alguns anos. A gente construiu uma relação não só profissional, mas afetiva também, né, de amizade. Muito, muito, muito especial mesmo. Então, foi o primeiro artigo que escrevemos juntas e que, na verdade, é fruto já desse diálogo, né, dessa construção de algum tempo. E eu já estou, ao invés de me apresentar, já estou falando aqui do nosso texto. Mas eu acho que é isso, eu digo que a minha desculpa sempre é que eu sou ecofeminista e eu faço isso, eu preciso contextualizar e contar as experiências, porque elas importam. Perfeito, é isso. Então, nos conhecemos, né? Fui professora universitária na graduação em Direito por quase 10 anos, mas desde o ano passado estou afastada, né? Acabei rumando um outro caminho que está relacionado à docência também, ainda, né? Mas agora mais voltada para a especialização, ou seja, né, para o ensino de pós-graduação, no ensino formal, mas tenho trabalhado também, mais especialmente, com pesquisa, com produção de conhecimento e com educação não formal, ou seja, não nos espaços institucionalizados. Então, esse é um projeto que Maria e eu também temos em comum, né? Cada uma à sua maneira aqui, mas a gente vem construindo. Então, é como tem atuado atualmente. Eu tenho experiência no terceiro setor também, além da docência, né, do ensino. Já trabalhei bastante com advocacy, com monitoramento, fazendo a incidência em espaços políticos, tanto no âmbito nacional quanto internacional, nos organismos de direitos humanos. Então, essa, né, experiência se deve à minha atuação no terceiro setor, né, em organizações da sociedade civil. E é isso, fiz parte já, né, faço parte há muito tempo já, né, há quase 15 anos do movimento feminista. Então, tem um acúmulo aí enfim, né, de diferentes lugares, e essa trajetória é composta, né, enfim, por diferentes experiências. E no meu trabalho hoje, na minha atuação, eu tento reunir, né, como uma teórica engajada, esses diferentes espaços e atuações. Ai, que apresentação linda. Ai, eu tenho tanto orgulho de ser tua amiga. Gente, e assim, é tudo isso e muito mais, sabe? Autora do livro Sensível ao Cuidado, que é um marco para a nossa literatura ecofeminista brasileira. A gente vai ter que fazer uma live depois só falando do teu livro, amiga. Já anota aí. Combinado. É, e a tese da Dani também foi um marco muito importante, não só a dissertação de mestrado dela, mas a tese de doutorado da Dani. Eu me lembro muito na banca, que foi muito emocionante, né? E o quanto os professores da banca elogiaram, falaram, né, que era um manifesto, assim, o trabalho dela. E eu tenho muito, muito, muito orgulho. Parabéns, Dani. Vou chamar a Paola para a gente continuar esse papo, que é outra que também a gente morre de orgulho. Vamos lá. Bem, Paola. Chamei. Ai, vamos ficar as três juntas. Eu nem Depois... mexi. Uhum. Fala, amiga. Tava cortando a minha cabeça, daí me abaixei, aí eu vou ver agora onde ela entra, como a gente se encaixa. Bom, ó, agora ficou melhor. Oi! Paola, que linda, que gata que tu tá, amiga! Tudo bem? A pose da Maria, assim, né, pelos lives, tô aprendendo, assim. Não, né, amiga? Que bom. Isso, fica um tempo assim, alguém vai dar um print hoje, não vai ser tu, quem sabe outra pessoa. Não, mas, amiga, tu falando, fala assim, de repente tu tá assim. Ai, gente. Muito bom estar com vocês. Oba! Paola, tu viu que a Dani já se apresentou?
Sim, Você meu quer se Deus. apresentar agora também? Nossa, né? Depois dessa apresentação. E assim, tu sabes, né, Maria, que eu não sei muito me apresentar, eu não sei fazer, eu não sei falar assim, dessa forma, né? Então, sabe, eu sou professora, sou advogada, acho que vai ser pela primeira vez que eu vou me identificar como mestra em direito, né, publicamente, recém-mestra, né? Pela Universidade Federal do Paraná. E é isso, né? Sou uma curiosa aí da filosofia, do direito, da criminologia, gosto muito dessas áreas, de interconectar essas áreas para pensar as questões das mulheres, dos animais e, sobretudo, sobre violência, que é um tema que eu pesquiso já há um tempo, né? E tenho atuado também, né? Atuei na docência, sempre atuei na área do direito penal, processo penal, na criminologia. E também tive a oportunidade de coordenar um núcleo de violência doméstica, então sempre tive muito próxima a esses temas, né, sensíveis aí. Então, é isso. Uma dissertação maravilhosa, unindo, então, essa ideia de violência doméstica, passando não só pela relação, né, entre os humanos, sobretudo as mulheres, que estão geralmente em situação mais vulnerável, mas também os animais, né? Quantos animais sofrem nessa violência, assim. Então, falando de violência doméstica de uma maneira ecofeminista, animalista. Essa questão da violência doméstica contra animais é a mais recente, né? Esse foi objeto da minha pesquisa de mestrado. Na docência, sempre trabalhei com o tema da violência doméstica voltado para as mulheres, o Lei Maria da Penha, né? Aquele modo mais tradicional de trabalhar esse tema. Mas essa minha perspectiva se ampliou na pesquisa do mestrado mesmo, né? De aproximando as teorias aí ecofeminista, animalista, para pensar a questão da violência doméstica. Aí a gente já está chegando aí no, no assunto também do nosso texto, que eu e Dani pensamos a contribuir também com esse livro maravilhoso, que a gente está muito feliz, né, de poder contribuir, tá festejando aí com algumas semanas a essa publicação tão importante. Oba! Ai, gente, que bom ter vocês aqui. Tô tão feliz. Ai, parece que a gente tá se encontrando, assim, para os nossos encontrinhos. Nossa, mas é pra falar de trabalho, olha que coisa boa! O trabalho que a gente faz, que maravilhoso. E aí, eu quero que a gente fale também um pouquinho, já que a gente está falando então, o quanto o capítulo do livro, na verdade, é a trajetória de vocês, né? Vocês dialogam juntas há muito tempo. Nós dialogamos há muito tempo e para mim, quando fui convidada para fazer esse livro, obviamente as primeiras pessoas da lista eram vocês, assim, e eu sabia o que vinha, né? Que vocês estavam assim cheias de indagações, então tenho falado bastante já aqui sobre essa rede de afetos, o quanto a pesquisa ela é feita, né? Assim que as pessoas às vezes imaginam que quando a gente vai fazer um livro, né, uma organização de um livro, que é uma coletânea como essa, uma obra coletiva, a gente simplesmente chama pessoas que são renomadas no tema e junta aquilo tudo. E, na verdade, não é bem assim, né? Por mais que seja um pouco assim, porque a gente teve um pouco tempo, eu chamei pessoas que já partiam comigo há muito tempo, que eu sabia como estavam produzindo, o que estavam produzindo. Então, tem esse histórico, né, dessa rede mesmo de produção conjunta e coletiva de muito tempo. Então, foi um desafio, assim, quando eu recebi, né, o prazo era muito curto, mas eu pensei, não, eu vou propor para algumas pessoas que eu sei que já tem trabalhos em andamento, né, e que com certeza vão ser, sim, super responsáveis e que, enfim, tudo isso para dizer que organizar um livro é ativar essa rede de afetos, né? É quase uma coautoria, porque a gente sabe o que o outro está produzindo. E eu só chamei pessoas que eu não ia ter tempo, né, de revisar, nada, que eu sabia o que era ali. Então, de certa forma, a gente produz juntas. E com vocês isso é muito claro, porque a gente tem, né, a coletiva Kilt. E vamos falar um pouquinho da coletiva Kilt, então, antes de contar do artigo, porque eu acho que o capítulo, ele é muito isso, a nossa coletiva Kilt.
E a organização do livro, de uma maneira geral, para mim é muito o coletivo Kilt, sabe? Então, quem sabe a Dani fala o que é Kilt e a gente vai contando o que é a coletiva. Mas antes, eu quero só dizer para vocês que a gente está recebendo vários comentários lindos. Fábio, dizendo que bom estar aqui com a gente. Luísa, dizendo lá que o coração explode. Bruna, falando que trio. O Fábio, de novo, falando que a publicação foi um arraso. Que o texto de vocês estava lindo. A Bruna falando que encomendou a versão impressa. Oba, que tá louca para poder abraçar o livro. Deixa eu ver, tem uma outra pessoa aqui, sobrenome Borges, não tô conseguindo ler direito, porque a blusa da Dani é muito clara, aquelas, né? E aí eu talvez não consigo enxergar direito. Obrigada, amiga. E ela disse, muito feliz em estar nessa live. Sou vegetariana, formada em Direito e quero muito seguir a carreira acadêmica produzindo sobre ecofeminismo. Oba! E que corações verdes da Adna. Obrigada, Dani, realmente ajudou. Que bom, sejam todos bem-vindos e, ó, gente, pode ir interagindo que na medida do possível eu vou aqui incluindo vocês. Então, Dani, conta pra gente o que é esse conceito de Kilt, que não só faz muito sentido para explicar o que é o ecofeminismo, que é para explicar a proposta de vocês no capítulo, mas para explicar essa rede de afetos que eu falo, né? Essa maneira epistemológica como a gente produz conhecimento, assim, de uma maneira muito sensível ao outro, né? Ao outro pesquisador, não só o que o outro produz, mas ao pesquisador, né? E aí, para a gente poder falar da coletiva Kilt também. Aí hoje estou meio confusa, eu acho. Tá ótima. Então, pois é, a coletiva Kilt é isso aqui, gente. É isso, assim, né? É essa construção coletiva mesmo, esse acompanhamento, né? Hoje mesmo tivemos um encontro, né? Mais cedo, no Instituto, né? E aí eu falei sobre Yermaulo, sobre Vandana Shiva. E eu compartilhei um pouco, né, dessa minha trajetória também, do meu encontro com a Vandana Shiva e o que eu entendo que a gente pode aprender com ela hoje, né? E eu ressaltei bastante isso, né, assim, das nossas trajetórias, do quanto é desafiador estar no espaço acadêmico, da produção de conhecimento, o quanto muitas vezes nós somos vistas como comentadoras das ecofeministas, né, e não necessariamente somos vistas como pessoas que estão construindo os ecofeminismos também, né, compartilhando teoricamente mesmo, né, como um campo de produção de conhecimentos, mas de práticas também, né. Então, enquanto isso, né, é bastante desafiador, e aí falando sobre o processo, né, de formação, mais especificamente, aí falando do meu doutoramento, do quanto essa rede foi necessária. Então, essa rede já é de muito tempo, essa coletiva já existe há muito tempo, né, de diferentes maneiras, assim, mas é esse olhar cuidadoso e essa presença na vida umas das outras, né, que nós temos e que vai nos sustentando, né, é a rede que ampara quando a gente está ali caindo, né, e acha que vai para o fundo do poço, e aí tem uma rede ali, né, e a mesma rede que também vai lá joga lá para cima, né? Quando tem uma lá, a gente vai puxando. Então, assim, é realmente essa, né, essa teia, né? Essa teia da vida, assim, essa rede. Então, enquanto isso foi importante. Opa! Acho que a Paola travou, né? Não, eu não. Eu acho que tivesse travado. Enfim, voltamos. Travado também. E o quanto Maria, né, lia o meu texto, me mandava áudio, me mandava arquivo comentado, né, e sempre apoiando. Então, realmente é uma construção já de anos, né? É uma relação construída mesmo, né, e de bastante dedicação. E o Kilt é um trabalho manual, geralmente feito por mulheres. Então, as pessoas conhecem mais o patchwork, que é aquele conjunto de retalhos que são costurados, né? E o Kilt é esse bordado, é esse trabalho que vai por cima do patchwork, né? Então, ele... Opa, eu acho que agora a Paula caiu mesmo, né? Bom, acabou de falar e aí a gente
como a Paola, amiga. Tá. Então, o Kilt é esse trabalho, né, manual, altamente contextual, porque ele é feito a partir do que já tem ali, né? Então, já existe um trabalho feito, né? Já tem uma costura ali, e ele vai dando esses contornos. Esse contorno não é pré-definido. Ele pode ter um padrão, mas assim, não é uma linha, não é uma reta, não é só um círculo. Ele vai sendo bordado, né, conforme aquele desenho que tem ali, ou eu diria até aqueles desejos que tem ali, né? Ele permite essa livre criação, né? Ele é um lugar de expressão de criatividade, né? Então, quem trouxe isso, né, para esse campo da teoria foi a Karen Warren, que foi uma filósofa estadunidense, uma referência muito importante para mim, que foi a autora sobre a qual eu, né, me debrucei durante o meu mestrado. Então, a minha dissertação de mestrado foi a análise e o alcance, análise do alcance e dos limites, desculpa, do trabalho, né, da proposta da Warren, da ética sensível ao cuidado. E ela faleceu ano passado, né? Infelizmente nos deixou, mas deixou um legado, né? Deixou uma teoria e, né, uma construção para a gente aprender e continuar, né, trabalhando com essa temática. E ela fala, né, do quilting como uma metáfora, né? Então ela chama o quilting as a theory. Então o quilting como uma teoria, né? E as teorias como essas construções que são altamente contextuais, que levam em conta a experiência das pessoas, né? E que permitem, que não são pré-dadas, né? Não são pré-estabelecidas, que abarcam a diversidade. Então, por isso, eu entendo que ela realmente é uma metáfora muito apropriada, né? E que me arrepia, assim, porque eu acho que é isso cada vez mais que a gente vê, né? Então, com essa ideia, né, de uma filosofia artesanal, é isso, né? É sair desse padrão, sair desse lugar, né, de simplesmente, né, seguir um padrão de conhecimento hegemônico que não comporta outras ideias, outras práticas, outras vivências, outras experiências, né? E a gente está buscando isso, né? Pensando como é que a gente pode pensar de maneira diferente para criar outras realidades que não continuem perpetuando as relações de poder e opressão. Aham, nossa. Toda vez que tu fala, amiga, do Kilt, eu vou assim, fazendo novas relações, sabe? Eu nunca entendo direito o que é o Kilt. E aí, toda vez que tu explica, eu digo, agora eu entendi. Ah, tá, é o bordado por cima do patchwork. Que engraçado isso, porque eu acho que é importante pra mim, porque eu tenho essa mania, assim, acho que todos nós, né, que vivemos na universidade e que a gente tem essa tendência de categorizar as coisas, de querer explicar de uma maneira categórica, né? E tu explicas o Kilt sempre de uma maneira que me faz entender, assim, novas relações. E isso é muito próprio do Kilt, muito próprio do ecofeminismo, da filosofia artesanal, né? Mas agora, gente, olha só, vocês ouvindo tudo isso que a Dani falou, era isso que eu queria dizer sobre a rede de afetos, sobre essa construção, né, de como a obra foi feita. Porque é isso, é um Kilt, né? Cada capítulo é ali a junção do patchwork, e aí quando esses capítulos chegam, que a gente já construiu mais ou menos juntos, porque, né, num cenário mais amplo, todos nós dialogamos, foi se encaixando cada texto, assim, em uma parte, né, e conseguiu, assim, dar o tom que eu realmente queria para o livro, assim, que não era um livro de ética básica, não era um livro para ensinar, né, o básico da fundamentação, da ética do cuidado, da ética animal, mas era um livro para mostrar o que os pesquisadores contemporâneos estão pensando, quais são os próximos rumos, né? Quais são os desafios, o que a gente precisa para dar um tom assim de continuidade a partir desse livro. E aí cada capítulo foi se encaixando de um jeito assim que eles foram conversando, né? Então o capítulo de vocês, por exemplo, entrou num momento muito especial, porque na parte 1, né, que a gente tem a parte de fundamentação, e aí tem todo um trabalho assim mais teórico mesmo
da professora Maria Clara, do professor Fábio, depois vem o de vocês, né? Ressaltando a importância de pensar aquela violência que a Maria Clara falou, a violência estrutural que o Fábio ressaltou, para pensar de uma maneira, através da perspectiva ecofeminista, ligada com todas as opressões, e a partir da educação, né? Então, agora conta pra gente um pouquinho do livro, do capítulo do livro, pra gente entender melhor, assim, essa temática. E aí eu vou fazendo algumas relações. Quem quer começar falando? Já que vocês escreveram o capítulo juntas. Antes de começar a falar do capítulo, eu só queria fazer um pequeno parênteses, assim, que eu achei muito legal. Ontem eu assisti a live de ontem e vi você usando essa expressão rede de afetos, né? E foi muita coincidência, porque eu usei essa expressão também para fazer os meus agradecimentos na minha dissertação, e eu utilizei essa expressão muito com esse sentido ecofeminista, né? De como é importante para a gente essa união, não só essa união, mas essa acolhida, esse refúgio que aumenta, às vezes é um refúgio, às vezes é um incentivo, né? E para que a gente consiga seguir, para que a gente consiga caminhar, né, com esses nossos temas tão sensíveis e tão importantes, mas que por vezes tão complicados, né, de fazer, chegar nos lugares que tem que chegar. E às vezes a gente tem que se acolher mesmo numa rede, né? E essa rede de afetos eu utilizei e eu achei assim, tão lindo, Maria, você ter falado ontem. Eu falei, gente, que lindo, porque eu usei essa expressão muito com esse sentido e agora eu vi a Dani explicando de novo que eu também sempre aprendo de novo e mais, e vai agregando vários outros aprendizados a cada explicação que a Dani dá sobre o Kilt. E aí eu falei, gente, é muito isso mesmo, né? Achei muito, muito bonito. Eu só queria fazer esse pequeno parênteses, assim, como a gente está conectada, assim, é muito, muito legal. E é justamente como a gente faz, né? Teoria e filosofia, assim. O Fábio falou aqui da dissertação da Dani, que foi um marco, né? E Fábio também participou da tua dissertação agora, e eu também tenho pensado muito, construído muito com o Fábio. E o Fábio sempre fala, Maria, tu tem noção que a gente está fazendo filosofia de uma maneira completamente diferente que fazia antes da gente? Tu tem noção? E aí, a cada banca, né, ele fala, olha, essa dissertação foi uma dissertação, por exemplo, ecofeminista, mas a banca também foi uma banca ecofeminista, assim, do olhar que nós, hoje em dia, temos na construção do conhecimento, né? E aí, quando a Dani fala que me manda o texto e eu leio e mando áudios, né? Essa liberdade que eu também fiz com Paola muito, de mandar áudios, né? E não só fazer correções, não é essa correção. É a ideia de acrescentar, de ter um diálogo e mesmo poder falar por áudio, né? De uma maneira, não sei, mais afetuosa, mais calorosa, mais junto, né? Para poder ouvir o tom de voz e fazer piadinha falando de teoria. E eu acho que isso é muito importante, assim, essa ideia de filosofia artesanal, né, de cuidadosa. Era isso que eu queria dizer com cuidadosa com o pesquisador também, não só com a pesquisa, né, porque as coisas estão completamente juntas. E o coletivo Kilt é isso, né, a gente se viu, assim, eu e Dani, sobretudo, e saindo acabado, né, o nosso trabalho de pesquisa, assim, enquanto doutora, né, e aí tendo que trabalhar enquanto pós-doutora, não querendo participar da instituição como tal, Paola também vivenciando, né, o processo, terminando a dissertação e pensando, ok, eu preciso estar dentro da instituição, mas eu não quero fazer isso só dentro da instituição. E aí a gente pensou, não, vamos fazer então o nosso coletivo Kilt. E hoje eu coloco até no meu currículo, né, qual é a instituição que eu faço parte. Às vezes eu me apresento e a pessoa pergunta, você é da UFSC? Eu digo, sim, UFSC e Coletiva Kilt. Porque essa nossa institucionalização de algo não necessariamente institucionalizado, né, porque é nosso. Eu lembro um momento assim que eu perguntei, gente, mas a gente vai precisar fazer, sei lá, pelo menos um Instagram desse Kilt, para as pessoas saberem que existe. E aí a Dani falou, não, é justamente isso, não precisa, é nosso, né? É a nossa construção, não precisa ter um Instagram para estar no mundo, não precisa, né? É um outro estar, é uma outra maneira de estar.
Então, eu acho que, assim, é muito lindo porque tudo se conecta, né? A coletiva Cute é exatamente como a gente se comporta enquanto pesquisadoras e não só entre a gente, não é só uma rede de afetos, assim, com pessoas que são mais próximas, mas a gente tenta levar esse afeto quando a gente participa de banca, de pessoas que nós não conhecemos, que, né, que esse afeto, ele é universalizável, né? A gente generaliza para outras pessoas. Então, podendo ter essa relação, essa construção com vocês, eu sei que é possível fazer com outras pessoas, né? Ter essa relação com outras pessoas e sei que a construção responsável pode acontecer também dessa maneira. Então, acho que era essa a ideia que eu queria falar também de rede de afetos para a gente falar da nossa coletiva Cute. Eu fiquei com vontade de falar uma coisa. Fala! Eu acho que dois pontos, assim, que vieram, né, que eu queria ressaltar agora, assim, te ouvindo, Maria, né, ouvindo Paola e ouvindo Maria, dessa rede, né, e dessa construção e do que é a coletiva Cute pra gente, né, e como ela aparece e se materializa aqui nesse livro, né, eu acho que é uma ressignificação também do que se entende por interlocução, né? Quem são as nossas interlocutoras, né? Ou com quem a gente tem interlocução, que é algo, né, do espaço acadêmico, assim, é isso, né? Com quem que a gente está conversando, construindo, dialogando, né? Isso não é... E eu acho que as pessoas talvez confundem, né, o que são essas, né, relações de amizade e afeto e a construção, né? E o quanto a gente consegue, eu acho que acomodar, né? Eu acho que isso é próprio de uma ética do cuidado, que não é uma ética necessariamente particular e de quem está próximo fisicamente, né? A gente pode generalizar e a gente pode universalizar, mas aqui nós temos um espaço de confiança, que é um espaço de respeito, né? E de... Ai, fiquei toda arrepiada agora. É um espaço de confiança, onde a gente se permite fazer essas experimentações de algo que é novo, que a gente não sabe, que a gente não viveu, que a gente não conhece, mas que a gente sente necessidade e que a gente não sabe se vai alcançar, né, o êxito, o resultado que a gente espera ou não. A gente está fazendo diferente e isso significa que a gente pode errar também. Mas é ressignificar o erro também, é entender que o erro faz parte de um processo, né, de florescimento, né, que é o nosso desenvolvimento. E a gente só vai desenvolver novas habilidades se a gente for para esse lugar, né, para a gente se colocar nesse lugar de se experimentar e de conhecer. Mas as estruturas institucionais geralmente podam muito isso, e podam a criatividade porque a gente fica com medo do erro, né, medo da crítica. E esse é um espaço onde existe crítica, muita, inclusive, né, a gente consegue colocar o que a gente entende, então assim, não é aquela amizade, o que às vezes as pessoas falam da banca amiga, né, não é banca amiga, não é leitura amiga no sentido, né, de, ai, tá ótimo, de só, né, tecer elogios e tudo. Tem isso, porque isso é importante, né? Isso incentiva, isso valoriza, mas tem a crítica também, tem a construção, e por isso a gente consegue avançar. Aí por isso a gente consegue avançar, senão a gente não estaria produzindo, senão estava cada um, né, só pensando, a gente ficaria sempre, né, no mais do mesmo, mas a gente está conseguindo avançar justamente porque a gente, né, vê a potência do coletivo em vários aspectos, né, onde a gente pode se colocar. E aí, para mim, a diferença é essa, porque nem sempre em outros espaços onde nós não construímos ainda as relações de confiança, é mais difícil se colocar dessa maneira, se expor dessa maneira e assumir a vulnerabilidade dessa maneira. E eu acho que aqui o espaço de confiança permite nós integrarmos a nossa vulnerabilidade intrínseca, né? Mas que a gente muitas vezes tenta esconder em outros espaços, e aqui a gente não precisa disso. E eu acho que esse reconhecimento da vulnerabilidade que a gente coloca nos nossos textos é possível aqui. É isso. Ai, que lindo, né? Nossa, perfeito. É isso mesmo, né? Acho que a Dani resumiu assim muito bem isso nesse final agora, porque é isso, a gente poder reconhecer as nossas vulnerabilidades para além de um reconhecimento que a gente já faz e faz muito bem academicamente nos textos, nas discussões, nos debates, nas instituições acadêmicas a gente consegue alcançar essa reflexão.
mas aqui a gente faz a prática disso, né? A gente se permite experienciar também essa vulnerabilidade, né? E se colocar também no lugar de ser cuidado. Eu acho que isso é algo assim muito característico desse espaço que a gente está inventando, né? Que é essa coletiva que a gente está criando, que a gente está subvertendo essas ideias, né? De como se faz pesquisa só dentro das instituições e como se pensa as questões que normalmente estão dentro, né? Dos espaços são muito privilegiadas, né? Nos espaços mais acadêmicos, mas a gente está expandindo isso e acho que de uma forma realmente muito significativa e eu acho que é realmente revolucionária a nossa perspectiva aqui. Eu quero em algum momento ler esse trechinho aqui dos meus agradecimentos dessa rede, de como eu coloquei aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, mas eu vou deixar para fazer no final, então, que daí a gente... Senão a gente vai ficar falando da coletiva, da rede, não vai entrar no... Mas isso faz parte do texto também, né? Como o texto de vocês é para falar de educação e de ecofeminismo, acho que é justamente isso, né? Para as pessoas entenderem o que é essa educação ecofeminista, né? Acho que tem tudo a ver. Deixa eu só antes de vocês, então, falarem explicitamente no capítulo, deixa eu só ler aqui o que as pessoas disseram. Lindolfo, que é um querido nutricionista e também colega da filosofia, dizendo que foi inspirador, né, com o que a gente está falando. Opa! Eita, não estou conseguindo baixar aqui as pessoas. Ah, tá. É a Bruna Paola. Eu tô aqui. Obrigada, amiga. Ai, que tu travou um pouquinho. A Bruna falou que a gente fica com medo da crítica, principalmente quando estamos inseridas em um ambiente acadêmico tão hostil como muitas experimentamos no mestrado e doutorado, infelizmente. É isso, né? O que a gente está tentando reconstruir, né? Esse afeto e reconstruir, porque eu acredito... Obrigada, Dani. Acredito que esse afeto em algum momento existe nas relações, né? Acho que não são todos os momentos acadêmicos que são hostis, não acho que a gente não conseguiria, né? E eu percebo muito na minha trajetória, assim, que foi tão importante eu ter colegas, sobretudo mulheres, que estavam vivenciando a mesma coisa que eu e ter esse afeto, esse amparo para poder lidar com momentos hostis, né? Paola saiu de novo, já vou chamá-la. Então, eu acho que, assim, a gente deixar claro o quanto é importante o afeto na construção de uma responsabilidade, que não é o contrário, né, de um rigor, né, analítico, não é o contrário de uma construção de sabedoria realmente boa, né? É muito importante, porque, de certa forma, isso precisa sempre acontecer, né? Eu acho que ninguém consegue construir, de fato, né? Acho que o ambiente de educação, ele não emancipa, ele não produz se não tem em algum momento esse acolhimento, esse afeto, né? Então, acho que, assim, quando a gente veste, né, nesse ambiente hostil, a gente está limitando a emancipação, está limitando o espaço de aprendizagem. Mas para esse momento de aprendizagem acontecer, em algum outro momento teve acolhimento e teve essa rede de afeto. Não acha, Dani? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que é aquela ideia, né, de que a educação não muda o mundo, né? São as pessoas, não transforma, né? São as pessoas. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Né? Ela é uma ferramenta, né? É um lugar é uma maneira, né? Uma forma de realmente desenvolver isso, né? E com a educação em direitos humanos, a gente fala exatamente do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Ou seja, a educação, se ela for só, né, voltada, né, para o desenvolvimento cognitivo, né, ela não dá conta, e isso as ecofeministas já mostram há bastante tempo também, né, com a ética do cuidado, mas pensando na necessidade, né, para o campo da ética, de trazer outras questões que tradicionalmente são afastadas. Né? Então, não dá para trazer só o aspecto da racionalidade, né, ou da razão, né, tem, assim, as emoções importam, né, também, então a empatia é isso, né, então
A Warren já falava bastante disso, né? Da inteligência emocional também, né? Necessária para o campo da ética. Então, a gente vê a importância e a diferença, né, no desenvolvimento de crianças, né? Quando elas têm uma educação que acolhe, né, as emoções, que permite a criança, né, desenvolver isso. A gente percebe, a gente tem conversado muito sobre isso, né, assim, e é explícita essa diferença, né, e como vai lidar, né, com a frustração, né, com esses sentimentos todos, que acabam gerando muitas vezes condutas opressoras, né, violências e tudo mais, e como a gente pode pensar na prevenção disso, né. Então, a ideia de que a educação previne é nesse sentido, né? Então, a gente precisa de uma educação que vai olhar para tudo isso, né? Que valoriza a diversidade. Não é só ter pessoas diferentes no espaço, né? Na mesma sala de aula, por exemplo. Então tá, então vai ter LGBT, vai ter, né? Vai ter lá os representantes. Não é só a política identitária, não dá conta, né? Então, assim, não é só uma multiplicidade de identidades, é como a gente lida com isso, né? Como, de fato, essa diversidade promove, né, esse outro ambiente mesmo de florescimento. É como se pode florescer nesse espaço, né, a partir dessa diversidade. Perfeito. Ó, a Karen Borges falou, verdade, as pessoas são hostis e querem validar uma pauta tão importante como essa. Onde moro, infelizmente, vivo isso na pele. Tem isso, né? Tem toda a questão de gênero também, né? De sermos mulheres e tudo mais. Mas também tem a questão do que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha ética a partir de emoções, a gente trabalha com ética animal, a gente trabalha com violência estrutural, tudo isso é também, né, um pouco difícil, é um ambiente hostil para entender, né, essa temática. O Lindolfo perguntou se é uma educação neurocompatível. Tu conhece esse termo, amigo? Eu não conheço esse termo, não sei, Lindolfo. Não, esse termo eu não conheço, eu não sei se seria relacionado a neurodiversidades. Sim. Pode ser. Mas gente, eu caí e voltei e eu perdi um bom pedaço que a Dani falou, então eu não entendi muito bem o contexto da pergunta dele. Mas é isso. A gente estava falando o quanto para de fato ter um ambiente educador, né, de educação, para que os indivíduos possam ter um ensino-aprendizagem, um florescimento de fato, o ambiente precisa de algum momento de acolhimento. Então, por mais que o ambiente onde nós estamos, né, institucionalmente inseridos, ele é um ambiente hostil, em algum momento, seja na relação com colegas ou tudo mais, precisa ter uma base de afetos, de acolhimento, para que esse florescimento aconteça, porque senão não desenvolve, né? Não é só através da violência, através da hostilidade que as coisas não caminham, né? Então, a Dani estava falando o quanto é importante realmente. O Lindolfo falou que é criado por uma psicóloga. Acho que interessante, vamos pesquisar. Manda depois material para mim, Lindolfo, para eu mandar para a coletiva Cute. E Paola, mas me conta agora. Eu agora olhei aqui o título de vocês, né? Que é o capítulo 5 do nosso livro. Na página 72 começa o capítulo de vocês, que tá com o título Violência Patriarcal, um diálogo ecofeminista animalista com Bell Hooks. E eu tinha falado do Paulo Freire, porque vocês falam do Paulo Freire dentro do texto, não? Eu não sei se nesse texto, em algum momento, a gente fala do Paulo Freire. Eu não sei onde eu tirei o Paulo Freire no texto de vocês, mas enfim, é a mesma base, né, educacional, mas é Bell Hooks, tá, gente? Não, porque Contem aqui. A Dani escreveu algo juntas sobre educação e também com essa perspectiva de educação e direitos humanos, Paulo Freire, mas nesse aqui eu não lembro não. Eu vou até olhar aqui também, mas... É muita coisa que eu leio de vocês. Mas a Hooks aprendeu com o Freire também, né? E mostrou os limites também, né? Da educação sem o gênero. Então, acho que tá aí dentro dessa ideia emancipatória, tá ligado. Muito. Mas contem pra gente, então, do capítulo. Como que vocês desenvolvem tudo isso que a gente conversou agora dentro do capítulo?
Dani, quer Sei lá, Paula. Quer começar ou quer que eu comece? Bem, a gente começou, bem, eu estava pesquisando, bem, quando a gente fez o primeiro contato para escrever esse artigo, eu estava já produzindo também, avançando na pesquisa sobre a violência doméstica numa perspectiva ecofeminista animalista, e eu utilizo o referencial teórico da Bell Hooks, né? Eu utilizo muito o referencial dela, especialmente esse conceito de violência patriarcal. E conversando com a Dani sobre isso, a gente pensou em fazer, né, um texto para contribuir com um livro que trouxesse esse recorte assim, dessa que a gente poderia fazer dessa aproximação de Bell Hooks com o ecofeminismo, né? E acho que uma das pontes, né, Dani, que a gente identifica na Bell Hooks, na teoria dela, é que ela não é uma ecofeminista, isso a gente deixa bem claro no texto, a gente faz uma aproximação dessas teorias, assim, mas acho que algo que é muito importante é que, para ela, mesmo ela não sendo ecofeminista, ela identificava na violência patriarcal, no patriarcado, esse sistema produtor de violências, ela identificava ali esse sistema hierarquizado de violências e produção de opressões e de violência. E aí a gente encontrou, né, uma forma de fazer essa correlação e essa conexão com o que também é muito caro, né, as teorias ecofeministas, que é demonstrar também como que se dá essas estruturas, né, de opressão. E aí a gente foi desenvolvendo, a gente foi conversando, dialogando, então eu já tinha um pouco de leitura sobre Bell Hooks e nesse adiantado, assim, do que a gente tinha conversado. A Dani, com todo o seu arcabouço teórico e todas as suas experiências práticas e teóricas ecofeministas, conseguiu amarrar também algumas conexões que eu estava fazendo ainda muito ali no meio da pesquisa, não tinha avançado tanto, então ajudou bastante também na minha produção, né, Dani? Foi mais ou menos isso que a gente pensou inicialmente, daí dali a gente foi desenvolvendo, né? Foi trazendo as teorias, foi mostrando o que é o conceito de patriarcado, gênero, trouxemos algumas teóricas feministas, né, definindo, então, patriarcado, trazendo, então, essa correlação e aproximando também esse conceito do que para Bell Hooks, né, era importante, e a gente foi desenvolvendo, então, aproximando aí outros conceitos aí mais dentro do feminismo. E aí a Dani vai falar muito bem essa parte, né? Arrasa! Paula já super contextualizou, né? Contextualizou bem, assim, né? Já o nosso texto. E eu acho que mais, né? Eu poderia dizer aqui, eu acho que está no momento de construção, né? De pensar realmente assim no desenvolvimento da teoria ecofeminista a partir do que a gente entende, né? Como temáticas ecofeministas, né? E eu acho que aqui a gente já está particularmente desenvolvendo, né, um projeto, né, ecofeminista mesmo para a sociedade. Eu acho que esse tem sido, né, o meu objetivo, é um projeto ético-político, foi isso que eu busquei desenvolver na minha tese, que foi, né, então, o desenvolvimento de uma concepção de justiça, né, um kilt ecofeminista, né, que dá conta dessa ousadia, né, de querer construir um projeto ético-político, que na verdade é uma construção eterna, né, ali naquele momento, né, de doutoramento, da tese, a gente precisa amarrar as coisas, né, de tal modo que isso se sustente, né, que pare de pé ali como uma tese, né, foi isso que eu fiz, mas é uma construção que continua, ela é um projeto para a vida, né. Inclusive, por isso a gente vai revendo muitas coisas. Eu já vejo limites, né, nesse momento, né, datado. Agora já está fazendo 2 anos, né, que defendi, que terminei. Então, assim, já vejo, né, várias outras questões e assim a gente vai indo, né. Mas eu acho que marca muito, né, esse momento, assim, da minha trajetória pessoal, mas que está relacionada também com as pessoas, né, com quem eu tenho aqui construído os ecofeminismos. Então, a gente
começou estudando o que era, né? O que é ecofeminismo, o que são os ecofeminismos, conseguiu identificar bem essa crítica, né? E tem um papel fundamental da Sônia Felipe nesse aspecto de mostrar os limites das ecofeministas que não trabalham, né, com a perspectiva animalista. Então, por isso a gente frisa sempre muito bem, né? Ecofeminismo animalista, ou seja, está discutindo a questão dos animais como indivíduos também, e não somente, né, dentro dessa concepção maior de natureza, onde existem animais ali também, mas enfim, a gente está olhando para esses animais que são criados, né, usados, explorados para fins humanos. Então, é muito diferente de pensar nos animais que estão lá nos espaços, né, naturais ou até urbanos, né, mas que não são resultado dessa criação humana ou que não são diretamente explorados, né, ou, pela ação ou pela, né, não ação dos humanos. Então, a gente tem, né, pensado nisso e entende, consequentemente, que esse projeto ético-político usa essas categorias, né, entende, né, que nós vivemos num sistema patriarcal, mas também é um sistema capitalista, né, marcado pelo colonialismo também. Então, é um sistema que não é só de gênero, né, que não está oprimido somente em razão deste marcador, né, dessa categoria ou dessa relação de poder, né, que daí estabelece, portanto, papéis, né, sociais atribuídos a homens e mulheres, né, que vai dizer, então, que as mulheres são as cuidadoras, que as mulheres fazem o trabalho de reprodução social e os homens são os provedores e os homens são, né, os responsáveis pelo trabalho produtivo. Então, a gente rompe com esse dualismo, né, busca romper, e aí tem uma contribuição importante do ecofeminismo queer dentro desse projeto maior, né, mas sem entrar nisso, assim, mas a gente está olhando para essas questões com essa lente ecofeminista animalista para pensar em vários problemas, pensar num projeto de sociedade, ou seja, esse sujeito dos feminismos não são as mulheres unicamente, né, a gente entende a partir da ótica feminista que as mulheres são, sim, né, mais prejudicadas pelos problemas ambientais, e as mulheres são muitas vezes as protagonistas, né, pela luta por justiça socioambiental, né, então nós reconhecemos isso, né, eu acho que esse é um diagnóstico muito importante dos ecofeminismos, mas isso não significa que a nossa luta é pela emancipação só das mulheres, né, e muito menos entende as mulheres de uma perspectiva essencialista, né, e pelo contrário, a gente busca, né, uma abordagem inclusiva, né, e que rompe com categorias que são excludentes. Então, acho que esse nosso capítulo já mostra essa outra fase, né, quando a gente está ampliando e buscando construir, então, né, entender melhor como é que está funcionando essas estruturas e pensar como a gente sai disso, né, como a gente pode romper com essa lógica, né, de dominação, com essas opressões estruturais e construir outras formas de relação, né, que são cuidadosas, né, e que promovem o florescimento e que, consequentemente, previnem essas violências e que dão outras respostas também para quando acontecem essas violências, quando há o descuido, né. Então, acho que esse capítulo é um esforço, né, disso, assim, acho que até a dissertação da Paola, em grande medida, é isso já. Eu acho que Paola chega, né, na pesquisa como ecofeminista, vai se construindo como ecofeminista já dessa maneira, né, em diálogo com outras autoras e com outras áreas, com a criminologia, né, ela traz esse aporte todo, né, então acho que aí por aí que a gente tem caminhado, né. Então, é um livro sobre, né, a questão animal, e a gente está trazendo um tema feminista, assim, que é um dos grandes temas hoje, né, feministas, hoje não só hoje, né, mas há décadas, que é a questão da violência doméstica e familiar, né, violência contra mulheres. Mas o que a gente está mostrando é isso, olha, tem várias outras questões aí que a gente pode pensar, né, então é mútuo, né, é recíproco, da mesma maneira como a gente está contribuindo para as teorias e para os movimentos feministas, né, que estão olhando e buscando fazer esse enfrentamento da violência doméstica, a gente também está, né, no outro campo, né, do desenvolvimento, né, da teoria animalista, ou das teorias críticas, né, animalistas, para pensar, olha,
A gente não pode ficar olhando só para os animais não humanos, né? A gente precisa pensar nessa interseção. E aí a gente amplia também para outras autoras. Então é nesse sentido que a gente faz o diálogo com Bell Hooks, você pensar o que ela traz, onde é que a gente está encontrando ponto em comum aí. Então são, mais uma vez, experimentações, né, que a gente faz. A gente busca aproximar para ver o que a gente consegue, né, desenvolver, e a gente vê que tem vários aspectos em comum. E aí pensa como é que a gente pode somar mesmo, né, para ampliar, eu acho, né, ver que, assim, as pessoas estão falando, né, isso que a gente percebe, né, eu acho que isso em vários campos a gente tem percebido. Tem se falado muito da dominação, isso, né, assim, a gente não foram as ecofeministas que começaram a falar de dominação, né, tem diversos campos que falam sobre isso, identificam esses problemas. Então a gente tem feito, acho que esse esforço de tentar justamente botar esses diferentes lugares aí, né, esses diferentes atores e pessoas e campos em diálogo, né, em convergência, porque a gente está olhando por um horizonte em comum, né, só que ele está ainda compartimentado. Então, acho que é um grande desafio, né, porque a gente não sabe se tem êxito ou não, mas acho que é a partir disso, né, essa nossa... Então, vocês usam a base teórica da Bell Hooks, que pensa a violência patriarcal e mostra a intersecção de violências que são inseridas nesse contexto de violência patriarcal, para trazer, então, essa perspectiva ecofeminista e mostrar, então, que essa conexão das violências inclui também os animais não humanos. É isso? Isso também, porque assim, a Bell Hooks, quando ela fala da violência patriarcal, ela faz uma crítica, na verdade, ao que se estava denominando como violência doméstica. Então, ela estava justamente denunciando que essa expressão, não uma crítica no sentido pejorativo, mas demonstrando que a gente, quando denomina a violência doméstica, a gente centraliza o olhar, né, para a mulher, para as mulheres, mas existem outras questões, outras violências também que são também produtos dessa mesma violência patriarcal que ela vai chamar. Então ela denomina, né, ela até fala que o termo violência patriarcal ele é útil, né, ao se compreender a violência doméstica, porque vai denunciar o sexismo e as outras opressões oriundas da dominação masculina, que também produzem violência contra outros sujeitos que não as mulheres, né? Então a gente pode pensar em violências aí entre relações homoafetivas, por exemplo, ou contra crianças, violência doméstica na concepção que nós temos na Lei Maria da Penha, ela não engloba algumas questões assim, né? Ela está fechada, restrita a essa questão de violência de gênero. Então, a gente vai aproveitar essas críticas, não esvaziando esse conceito importante de violência doméstica que a gente conseguiu e conquistou com essas lutas, né? Isso eu passo também na dissertação, no sentido de demonstrar, né, o quanto isso é importante, mas para ampliar. Então, o que a gente identifica na Bell Hooks, que havia esse esforço, né, dela trazer esse olhar dentro daquilo que era possível no tempo em que ela fez, mas que as ecofeministas fazem e demonstram de outras formas e com evidências, né, além de teóricas empíricas, que fazem com que esse argumento se fortaleça e com que né, a gente consiga construir e avançar mais. Então, eu acho que é bem interessante que a Dani falou ali, né, quando a Dani falou isso, né, de que não foram as ecofeministas que inventaram ou trouxeram, denunciaram pela primeira vez, né, a dominação, mas muita gente está falando sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, quando traz, né, as ecofeministas para esse debate, né, elas que estavam também falando sobre isso, sobre a lógica da dominação e outras perspectivas nesse sentido, para contribuir com quem está falando sobre isso nesse espaço em que há mais, né, repercussão teórica desse termo, a gente vê que, mas eu nunca vi, né, nunca ouvi, e aí tu pensa, nossa, né, então, o quanto que se deixa de contribuir e avançar, às vezes, num conceito, né, por exemplo, esse conceito que nós temos de violência doméstica, que foi e que é, né, estabelecido pela Lei Maria da Penha,
que é considerada uma das melhores, né, e mais avançadas leis contra a violência doméstica no mundo, né? Então, a gente consegue perceber, a gente percebe que esse conceito ele é produto dessas conquistas teóricas, mas também de conquistas políticas, né, das mulheres, movimentos feministas, mas muito estruturadas e fundamentadas nesses fundamentos teóricos que a gente mais vê circular, que tem mais, né, visibilidade, mais referência, sim, nos debates, mas o quanto poderia se avançar ou ter se avançado se... E Paola travou de novo, né? Deixa eu só, então... Paola? Vocês estão me vendo? Me ouvindo agora? Voltou, pode falar. A conexão. Eu tentei o 4G antes, mas não estava indo bem. Eu vou ficar com Wi-Fi mesmo, mas não sei até onde vocês me ouviram, mas... Só no finalzinho, assim. Então eu estava concluindo, né? Então era isso mesmo, que eu estava só fazendo, né, um comentário ali, tentando ampliar um pouquinho essa reflexão que a Dani trouxe, né, dessa perspectiva do ecofeminismo dentro desses conceitos que já circulam e que a gente já conhece em outras teorias, como, né, a Bell Hooks vai fazer também, fez dentro dos limites dela, na teoria dela. Uhum. A Elora falou aqui com a gente que a intersecção com a própria Lélia Gonzalez é interessante, né? Super, eu acho que é algo que, assim, que a Bell Hooks traz pra gente, esse olhar, né, do feminismo negro, de que a gente precisa pensar as mulheres também enquanto diferentes, né? Não colocar todo mundo na categoria de gênero, mas perceber que, inclusive, violência doméstica, né? Algo que o Fábio falou, acho que na tua banca, né, Paola? Que, às vezes, a violência doméstica acontece de mulher com mulher, né? E aí é uma violência racial que está sendo colocada ali, de classe, né? Para além da violência de gênero, né? Então, assim, acrescentar nessa discussão de violência doméstica um olhar, assim, muito mais cuidadoso a essas outras camadas da violência, né? Que estão todas dentro da violência patriarcal e que a gente precisa saber identificar que elas operam, né? De uma maneira conjunta. Então, que, por exemplo, o legislador, quando for pensar a violência doméstica, precisa pensar de uma maneira assim, mais abrangente. O juiz, quando for aplicar também, nós, né, enquanto pensantes e participantes da esfera institucional, também compreender dessa maneira. Então, acho que o trabalho de vocês é incrível, assim, porque mostra que a gente não pode pensar, né, a legislação, as instituições de uma maneira simplificada, categorial, que a solução, né, muitas vezes não vai ser a solução simplista que muitas vezes as pessoas acreditam que seja, mas ela é complexa, né, e por isso ela tem que ser pensada de uma maneira através do florescimento, da educação, para a gente romper com a violência patriarcal em si, né? Porque é a violência patriarcal que está originando todas as violências domésticas. Então, é muito incrível, assim, o trabalho de vocês. Muito, muito, muito incrível mesmo. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o capítulo? Leiam. Leiam. O convite para lerem, refletirem com a gente, escreverem para a gente o que vocês gostaram, não gostaram, o que... Acho que é isso, acho que essa é a ideia, né? Uma reflexão que está ali para a gente continuar pensando. Então, acho que é isso, sim. Acho que a gente trouxe, assim, o eixo principal, né? Que a gente pensar o artigo, né? E trazer essas ideias centrais aqui, o que a gente trouxe também aqui no debate, que de uma certa forma também está no texto, com outras palavras, obviamente. Mas eu acho que isso é isso mesmo, assim, tem outras reflexões que a gente faz ali, mas acho que na live aqui a gente conseguiu trazer essa ideia principal que atravessa, né, todo o texto. Uhum. Bom, a ideia da live é justamente a gente poder falar coisas que não estão ali só, né? Poder contextualizar mais. Então, foi muito bom. E, Paola, vamos encerrar então com a tua leitura sobre a rede de afetos?
Olha, eu falei que ia fazer isso, né? Agora eu já não sei mais, mas bem. É que assim, é que quando você falou ontem, eu pensei, gente, que lindo, né? Rede de afetos, é isso, né? Eu fiquei muito tocada pela forma como você recebeu os convidados e falou. Aí você iniciou a nossa live hoje, daí a Dani fez toda aquela contextualização maravilhosa, explicando o que é o Kilt. E aí eu lembrei dos meus agradecimentos na dissertação, que é isso aí, né? Eu agradeci exatamente, explicitamente nesse sentido, né? Muito próximo do que vocês disseram. E eu vou ler, então, esse trechinho só. Claro, gente, um trecho, um agradecimento de uma dissertação. Então, tem um contexto aqui. Eu fiz a minha dissertação. Eu moro em Joinville, fiz a minha pesquisa, meu mestrado em Curitiba, na UFPR. Então, isso vai explicar o porquê também de umas expressões aqui, né? Então, esse momento é um momento de agradecer. Por isso, dou graças por ter uma grandiosa rede de afetos que me amparou para chegar até aqui. Nada seria possível sem o apoio, a ajuda e o incentivo das pessoas generosas que a vida teceu em forma de encontro e permanência. Chegadas e partidas, mas que nas idas e vindas, no sobe e desce da serra, se tornaram parte dessa trama de acolhida, refúgio e força. De nós, em nós, firmamos o ponto e tornamos essa rede ainda maior, mais resistente e, consequentemente, a caminhada mais confiante. Então, quando a Dani falou ali do Quilt, da nossa coletiva, é muito isso, né? É esse encontro, essa permanência, esse lugar que a gente tem essa transitoriedade, né, de sermos, de fazermos, né, a nossa existência, né, com toda a singularidade dela, né, expressarmos a nossa vulnerabilidade, sermos acolhidas, sem medo, sem os nossos receios tão comuns nos espaços institucionalizados, né? Então, a coletiva Kilt, que somos nós três aqui, e que se expande, e que certamente vai se fortalecer em outros nozes, né? Por aí, a gente realmente tem assim, eu sinto isso, né? Eu acho que foi muito bonito, assim, Maria, essa tua forma de expressar. E eu queria só contribuir com isso também. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Obrigada. E é isso. Era isso que eu queria com essa semana dos autores, assim, que vocês realmente percebessem o que eu tanto falei na introdução desse livro, né? Que é uma construção, assim, para além, muito anterior ao momento de vamos fazer esse projeto do livro, que é histórico, assim, de muito tempo e que é vivo, né? E mostrar assim, que acontece pesquisas de outras formas, né? Porque não só aquela maneira hostil que a gente estava falando anteriormente, mas através dos afetos. Então, eu fico muito feliz que na live a gente tenha conseguido, eu acho que conseguimos, né, passar isso para as pessoas, assim, essa nossa importância da construção coletiva mesmo de fato e responsável não só com o conteúdo, mas também com as pessoas. E que essa é a maneira da gente romper com essa lógica da violência patriarcal que vocês denunciam, né? É isso. É isso. Obrigada, meus amores. Boa noite. Nos falamos daqui a pouco pelo WhatsApp. Obrigada também. Beijos. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu.